Por que a gente olha para a NVIDIA? Se a gente fosse usar um viés comportamental, você tem alguns viés comportamentais. A gente tem 4 grandes principais aqui, que é a ancoragem, ou seja, decisões que você toma através do preço. Você tem a representatividade, se é o Marcos que está falando, a gente acredita que isso pode acontecer. A gente tem a disponibilidade, que é aquela questão que é um assunto que está disponível, que acontece com a NVIDIA. E nós temos um quarto padrão heurístico com a NVIDIA, que é a aversão à perda. É o investidor que ele acaba deixando a ação que está caindo, em vez de comprar que está subindo, manter essa ação. Esses são os 4 grandes principais vieses que nós temos aqui no mercado financeiro. Paralelo a isso, também a gente tem alguns outros, como quem faz o day trade, que é a armadilha da confirmação e a autoconfiança. Bem, falando de heurística, por que eu estou falando de heurística para falar de NVIDIA? Porque a NVIDIA está nos principais veículos de comunicação, nas principais rodas de conversa, e quando a gente olha alguns fundamentos para a gente sair desse viés, que é, por exemplo, a lucratividade versus o tempo de recuperação, ela está, às vezes, em alguns momentos, Marcos, num PL de 70, PL de 80. Então, isso preocupa bastante. Então, a NVIDIA, a gente tem que ter cuidado, né, Dani, com aquela questão chamada efeito manada, que todo mundo está olhando para isso. Quando a gente olha para o mercado internacional, eu já falei isso anteriormente, a gente usa muito o ETF, para a gente não ficar tão concentrado, ou seja, um fundo de índices. E aí agora surgiu as 7 magníficas, que são as 7 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que tem ali destoando, mas curiosamente, NVIDIA dentro das 7 magníficas tem um retorno muito fora. Então, se a gente fosse olhar o volume de negociação, o preço, ali tem algumas considerações que, Marcos, eu vou chamar de stop loss. Observe a ação com o stop loss, que você não sabe o que vai acontecer. A gente estava falando de Tesla. Tesla hoje, isso é uma reportagem na The Economist no final de semana, destacando que ela sofre agora com as concorrências, né? A BYD, até o Marcos Saravalli fez um vídeo mostrando a BYD aqui na questão dos transportes de aplicativos, ou seja, a Tesla tem agora concorrente que diminui a margem. Então, era um papel que era quase $600 no passado e está atravessando uma queda muito forte. Então, esse é o primeiro ponto. País, Marcos, que você me perguntou sobre a NVIDIA, só considerando, tá caro, fundamentos estão caros, cuidado para você não cair num viés de confirmação ou numa heurística que pode atrapalhar o seu rendimento.